Fala, mano, beleza? Então, eu não ia mais responder nenhuma questão aqui, mas eu acho que eu tenho que responder, afinal, é o lugar que eu tenho para falar. E sobre a sua pergunta, a primeira vez que eu quis sair da banda foi em 2018, lá no começo da banda. Nós estávamos na Europa e aconteceu uma situação extremamente chata, que foi ali que eu entendi com que eu estava trabalhando. Entendeu? Foi ali que eu entendi de fato com que eu estava trabalhando. A situação foi a seguinte: nós tínhamos acabado de fazer no Brasil o show do Carioca Club, que foi um show que lotado, estava no começo do projeto. A gente tinha acabado de fazer a música The Glory of the Secret Truth. Tava tipo no auge do projeto. Então o show lotado. E nós fizemos esse show e eu ganhei R$300. Até aí tudo bem. Eu lembro que me foi cobrado para eu alugar um amplificador e levar. Eu tive que pagar para ter um amplificador na casa. Eu aluguei um cabeça mesa bug, que eu lembro que foi R$80. E eu e a Rô, que era minha esposa na época, nós subimos pro show. Então, na época, não era pagar, eles não pagavam ajuda de custo. Então, tipo, tudo que eu gastava de estacionamento, gasolina, pedágio, tudo saía do meu bolso. Então, eu lembro que ao fim desse show, eu voltei para casa com R$70. E eu lembro de falar com a Rô assim, a gente dá risada e falar assim, cara, esse é o time A do metal? Porque, mano, estamos no time A do metal nacional. Eu tô voltando para casa com R$70 depois de um show lotado. Mas eu aceitava aquilo, porque eu falava, cara, não, é isso. Tá tudo bem, era isso que eu queria, então foda-se. Mas não é assim, cara. Quando você é uma pessoa que é inexperiente, que você tá ali, você acaba indo dessa forma. Mas quando hoje eu vejo e falo, cara, como eu me sujeitei a isso. E aí, em seguida nós fomos pra Europa. E agora vem o plot twist. Logo após esse show nós fomos pra Europa, e eu lembro da gente na Itália, na van. E o Aquiles, daquele jeito dele, pega o celular. Eu acho que ele devia ter conversado com alguém, e ele sabia quantos caras tinham ganhado de cachê. Comigo não foi, se fosse eu falaria. Mas ele chega, pega o celular e fala, aí galera, pra alfinetar o Angra, que na época tava aquela treta por causa do nome do... Ele, aí galera, ele nunca lançou esse vídeo, ele deve ter esse vídeo até hoje. Aí galera, estamos aqui ó, dentro da van, os meninos estão todos felizes, eu tava lá no fundo da van e ele lá na frente. Perto dele acho que tava o Rafa, mais algumas pessoas. E aquela festa, brincadeira dentro da van, e ele falou, tá todo mundo feliz aqui, ó, os meninos ganharam R$1.000 aí no show, o Rafa ganhou R$1.000, e aí todo mundo assim, na hora, lá no fundo, eu pensei, caralho, eu ganhei R$300. Sabe aquele meme que se faz, oh! Na hora eu falei, epa, eu ganhei 300. Na hora que eu falei isso, o Edu respondeu, não, eu te paguei 1.000. Eu falei, não, você me pagou 300. Não, aí ele respondeu de novo com um tom alto, não, eu paguei 1.000. Eu falei, não, você não pagou 1.000, você me pagou 300. Ele, não, eu paguei 1.000 pra você. Tipo, batendo boca. Eu falei assim, não, cara, você não pagou. Graças a Deus a minha internet estava pegando. Eu abri o meu aplicativo do Inter e mostrei na frente de todo mundo. Eu falei, ó, aqui, ó, você me pagou 300. Na mesma hora, ele mudou a conversa. Tipo, mano, o cara simplesmente mudou a conversa e disse, não, te paguei 300 porque eu te conheci agora. Aí eu falei, cara, mas o que isso tem a ver? Nós estamos em setembro de 2018 e a gente tá tocando desde julho de 2017. Como assim você me conheceu agora, cara? E ele, não, porque assim, eu já tocava com os caras antes. Eu falei, cara, mas não interessa, esse projeto a gente começou do zero. E eu tô com você desde julho. Como assim você me paga R$300? Eu ainda tive que pagar o aluguel do amplificador pra tocar. E você paga pros caras 1.000. E o problema não é nem a grana em si, foda-se a grana. O problema é a mentira, é a pessoa, tipo assim, na hora que ela é pega na mentira, ela continua mentindo. Aí na hora que eu provo, ele muda tudo aquilo e fica um clima de bosta. E ali eu entendi que eu tava trabalhando com uma pessoa sem moral, imoral. Entendi com quem eu tava trabalhando. E eu fiquei com tanto ódio naquela hora que, mano, eu fiquei pra explodir. A minha vontade era de voar nele, entendeu? Só que aí eu lembro do Aquiles sentado do meu lado, bater a mão na minha perna e falar assim, calma, entendeu? Calma, você tem que suportar isso. E aí ficou um clima de bosta, em silêncio dentro da van. E aí a gente chegou na casa lá onde a gente ia dormir. Na época a gente ainda dividia quartos. E nesse dia quem ficou comigo no quarto foi o Aquiles. Aí aconteceu uma coisa muito louca.
que na hora que a gente entrou dentro do quarto, tinha uma cama tipo de rei, foda, e uma cama mequetrefe de solteiro, assim, tipo, bem ruinzinha, mas foda-se, na época eu não tava, na hora, eu não tava nem aí pra isso, porque eu tava com tanto ódio, eu fui, peguei minhas coisas, eu tava praticamente chorando, porque quando eu fico com raiva no nível extremo, e eu não posso fazer nada, tipo, eu fico assim, entendeu? Aí eu peguei as minhas coisas e fui pra cama, aí o Aquiles pegou e falou, ei, não, cara, isso que aconteceu hoje aqui não foi legal, não foi certo, você pelo menos vai ter uma noite digna, dorme nessa cama de rei aí, e eu vou dormir aqui. Não, eu falei, caralho. Aí eu comecei a chorar, porque eu tava com muito ódio. E aí eu fui pra essa cama e fiquei lá. E na hora eu falei pro Aquiles assim, eu falei, cara, eu vou sair dessa banda hoje, porque eu odeio esse tipo de comportamento. Eu não cresci, eu não fui educado desse jeito. Entendeu? Aí o Aquiles me falou algo que entrou na minha cabeça igual um tiro. Ele disse pra mim, ei, eu sou o Aquiles Priester no Brasil porque eu gravei os 2 discos do Angra. Você tem que gravar algum disco com o Edu. Depois você faz o que você quiser. Depois você sai. Você tem que aguentar. Betão, você não pode sair. Aí na hora eu falei assim, tá bom. E foi isso. Ali eu ia ter saído. Porque eu não suporto esse tipo de patifaria. Entendeu? Não é pelo dinheiro. Foda-se o dinheiro. É pela pessoa não ser honesta. Entendeu? Só que aí passa o tempo, volta pra casa, a gente deixa isso quieto, fica na memória e é isso. Mas tem muito mais coisa que aconteceu, inclusive nessa viagem da Europa. Eu vou contar nos próximos. Cara, olha só, vou fazer mais esse vídeo e aí eu vou realmente parar. Porque meu pai tá aqui e fazia tempo que eu não via meu velhinho. Quero passar esse último dia com ele hoje curtindo. Já tá um puta clima horrível aqui. Então, eu vou fazer mais esse vídeo e chega. Tá? Mas olha só, eu acho que eu nem critico que ninguém fale nada, que ninguém se posicione e tá tudo certo, cada um corre atrás do seu. Talvez não falem hoje, um dia falem. Ninguém, cara, eu não me importo com isso. Eu sei da minha verdade e não arredo o pé de nada, porque quem fala a verdade não merece castigo. Então eu falo aqui com toda a propriedade do mundo, com toda a certeza que eu não estou aumentando sequer um ponto. Tá? Então, olha só. Falando de outras pessoas não falarem nada, não se posicionar, eu nem critico isso porque eu não ia falar isso, sobre essas coisas. Quando eu saí da banda, eu saí da forma mais honesta possível, mais profissional, não falei nada. Saí falando bem. Mesmo com tudo isso na minha cabeça, toda a minha família sabendo de todas essas coisas, eu falei, cara, não vou falar nada, a mídia não tem que saber de nada disso. Mais de 1 ano e meio depois, eu venho agora para falar para a mídia. Por quê? Porque o cara vai na internet e mente sobre algo que eu fiz. E isso eu não posso permitir. Entendeu? Eu já tinha divertido ele no privado da primeira vez que ele fez isso numa entrevista. E ele voltou a fazer, porque ele sabe que o fã vai acreditar nisso. Então, a partir desse momento, eu falei, cara, chega. Entendeu? E eu tô começando a contar as histórias. Tem mais um monte de coisa. Tá? Que eu quero não ter que falar. E ainda sobre essa sua pergunta, eu posso te dar vários exemplos aqui de coisas que aconteceram com outras pessoas e elas não vieram à mídia e tá tudo bem. Mas eu falo porque é verdade. Nessa última turnê, que foi a turnê que a gente tocou o DVD na íntegra, lá de 2002 do Angra, o Edu chegou pra gente e pediu pra gente abaixar o cachê, que era R$800 na turnê do Vera. Ele pediu pra... Deixa eu só tirar esse... Pediu para baixar para R$600. E a gente, como sempre, ajudava ele, gravava os discos de graça para ele, fazia as coisas para ele. A gente fala, ah, tá bom. Mesmo a gente conversando, a gente fala, caralho, mano, vamos baixar o cachê, R$600 para fazer um show. Imagina o trampo que é para fazer um show desse. Tanto de preparação, tanto que você, sabe, você ganhar R$600. Aí, não, tudo bem, vamos fazer. E aceitamos. Eu não sei se todo mundo ganhou isso, mas eu sei que o Rafa ganhou, eu ganhei. E aceitamos baixar o cachê para R$600. E o Edu falou, cara, porque eu acho que esse turnê vai ser difícil. A turnê foi um sucesso. Casas lotadas. E aí, o que foi acontecendo? Durante a turnê, o Edu foi colocando a gente em vários locais, vários hostels horrorosos. Salvo poucas situações que a gente ficou num hotel melhorzinho. Mas na maioria, eram lugares horríveis. Lugares esses que não tinham, tipo, não
não tinha um café da manhã. Eu tive que brigar várias vezes para ter café da manhã, porque eu sempre fui esse cara do embate. Eu não suporto isso, porque eu via o show lotado, a gente falando pelos cantos e ninguém se posicionava. Então, tipo, quantas vezes a gente ficou nessa turnê em vários hostels horrorosos, que não tinha ar, não tinha gente que gostava de ficar estudando à tarde, não tinha como. A ponto de, pela primeira vez nos 8 anos que eu estive lá, nós da banda, porque o Edu não ficava com a gente nesses lugares, ele ficava em outros hotéis, a ponto da gente começar a alugar por conta outros hotéis. E eu posso citar aqui para vocês, no show, por exemplo, que a gente fez nessa última turnê, que eu fiz, no show que nós tocamos em Recife, o Edu colocou a gente num hostel horroroso, não sei se foi ele, se foi quem foi, mas ele é o chefe. Era um hostel horroroso, que não tinha ar-condicionado, não tinha toalha, não tinha nada. Você não conseguia ficar dentro do quarto, tinha pulga, não tinha internet, mano, pra você poder fazer um trabalho, falar algo, fazer alguma coisa. E aí eu lembro da gente, tipo, mano, aquela situação horrível, e aí a gente ali saiu do hostel um pouco. Daqui a pouco vem o Diogo, que era um cara que nunca falava nada. O Diogo falou assim, cara, eu tô indo procurar um hotel pra mim, se vocês quiserem ir comigo pra gente dividir um quarto, porque não dá pra ficar nesse hotel. Aí na hora o Rafa falou, eu vou. Você vai, Betão? Eu falei, vou. E saímos andando os três. Eu não sei se o Jean tava, acho que o Jean não tava com a gente. Nessa hora, em Recife, eu lembro acho que foi o Diogo, foi o Rafa, falou assim, cara, tem aquele hotel da outra vez que a gente fechou aqui em Recife, foda que a gente ficou, que no passado não era assim, mudou tudo depois. Aí o Rafa falou, cara, vamos naquele hotelzão foda lá, ver quanto que é a diária. Aí a gente falou, eu falei, cara, mas lá é um puto hotel foda, seria foda se a gente ficasse lá de novo e tal. Aí o Rafa falou assim, não, vamos lá ver, não sei o que. Eu falei, mano, parecia que eu tava adivinhando, parece que é mentira. Por Deus do céu, eu falei assim, mano, então você se prepara, porque nós vamos chegar lá e no saguão do hotel a gente vai encontrar o Edu e o empresário dele, fazendo o check-in deles. Aí o Rafa olhou pra mim e falou assim, daquele jeito dele, mano, eu duvido, Betão, isso não vai acontecer, né? Mano, se isso acontecer, eu vou falar um monte de coisa pra ele. Eu falei, você se prepara. Só que na hora eu falei na zoeira, porque eu falei, mano, como é que eu ia saber isso? Aí nós fomos lá no hotel. Quando a gente sobe, que eram umas ruas para trás, quando a gente sobe a escada desse hotel, que a gente entra no hotel, quem tá fazendo check-in, quem tava ali, o Edu e o empresário dele, no hotel foda, e a gente naquele hotel de cachorro que a gente tava lá. E tudo bem, mano, se ele quisesse fazer isso com a gente, mas, cara, por que tem que ser essas coisas tudo tramada, escondida, tá ligado? Aí a gente chegou, na hora eu fiquei com tanto ódio que eu me afastei. Porque eu tinha que me controlar, mano. Porque por dentro a minha vontade era de fazer outra coisa. Então eu me afastava. Aí eu vi o Rafa discutindo com ele. Cara, eu me afastei. Aí eu sei que a gente foi para um hotel. E fomos desse hotel até nesse hotel, mano, falando todos os cachorros possíveis. A gente com ódio daquela situação. Porque a gente fala assim, pô, a gente tá naquele hotel de bosta. Naquele hostel que, mano, não tem nenhuma toalha, não tem um ar-condicionado, não tem uma internet. O cara aqui nesse lugar aqui, a gente construiu isso com ele, a gente ajudou o cara pediu pra gente abaixar o cachê e ele nesse hotel foda. Aí eu acho que o Rafa tinha muito mais jeito, o Rafa falou com ele e ele acabou pagando esse quarto desse outro hotel que a gente ficou. Mas isso foi tão... pegou tanto o Rafa, que, por exemplo, o Rafa é o cara mais de boa que eu conheci na minha vida pra trabalhar. Tranquilo, calmo. Que no show, eu acho que foi no show depois desse, no show de Salvador, eu vi o Rafa, minutos antes da gente subir ao palco, brigar aos gritos com o Edu, chorando de ódio, o Rafa, mano. Que eu nunca tinha visto aquilo. Porque o cara não aguentava mais aquilo. E ele pode não vir se pronunciar na mídia, mas pra eu estar falando isso não tem como ser mentira, entendeu? Mas é isso que aconteceu. Eu vi o Rafa brigar aos gritos com o Edu antes da gente subir ao palco. Eu falava, Rafa, não faz isso aqui. Ele não quer saber, com ódio daquela situação e com razão, porque a gente estava passando por aquilo, porque o lugar que a gente ficou também em Salvador foi horrível, entendeu? E a gente naquela situação, a gente pensava assim, pô, a gente está ajudando esse filho da puta, entendeu? E a gente fica nessas condições. Então assim, e isso ele nunca falou na mídia, e talvez um dia ele fale, entendeu?
certeza que ele não vai me desmentir, porque não tem como. Então, assim, as pessoas viveram outras coisas lá. Tem outras coisas que eu poderia vir aqui falar. Então, assim, mano, o fato das pessoas não falarem não quer dizer nada, entendeu? E é isso. E chega. Fala, mano, cara, eu tô bem, tô ótimo. Na verdade, agora que eu tô bem. Porque o que me fazia mal, o que me faz mal, é eu não falar essas coisas. Entendeu? Não é medo, mas por tentar evitar o embate com um monte de fã maluco, que mesmo mostrando, falando todas essas coisas, as pessoas ainda acham que eu tô errado. Então, eu evitava de falar essas coisas, mas isso me adoece, me adoecia. E adoece ao pé da letra, entendeu? Adoece ao pé da letra, porque eu absorvo isso num grau que eu fico doente, entendeu? Então, tipo, porque eu sou um cara extremamente emotivo, verdadeiro. Então, quando é uma coisa dessa absurda, me deixa doente. E eu venho há muito tempo com isso dentro de mim, guardado, com todas essas histórias e muitas outras. E o que me deixa mal não é nego vir pra criticar, me ofender. Se eu tô cagando, eu tô imune a isso, pode vir. O que me deixa mal era eu não falar essas coisas. Mas a partir do momento que agora eu decidi tirar tudo isso de dentro de mim, mano, eu tô me sentindo livre pra seguir minha vida. Mas se tiver que brigar, a gente briga, entendeu? Se tiver que vir aqui falar mais um monte de coisa, eu venho. Mas se tiver que seguir, eu sigo minha vida tranquilo. E outra pessoa veio me perguntar também, você não tem medo disso te prejudicar na cena metal? Cara, zero medo. Se eu tiver que passar o resto da minha vida dentro de casa dando aula, para eu ter a minha verdade falada, porque eu não vou me vender esperando, com medo de um dia eu perder uma vaga numa banda, porque as pessoas vão ver que eu falei tudo isso de um trabalho que eu fiz parte. Eu não vou deixar de falar a minha verdade por um medo desse. A minha integridade vale mais que tudo isso. Se eu tiver que passar o resto da minha vida dentro de casa, trabalhando, dando aula, postando meus vídeos, que seja para 5 pessoas assistirem, mas eu sabendo que isso aconteceu porque eu decidi me posicionar e falar a minha verdade, falar a verdade, porque a verdade é uma só. Falar a verdade, eu vou ser um cara que vou ter orgulho do meu comportamento e eu vou ter certeza que eu vou ser exemplo para minha filha, por exemplo, que ela vai ver e vai falar assim, cara, esse é meu pai. Que eu não tenho, mano, tô nem aí pra você que é hater, que vai vir aqui e vai ficar de mim, foda-se. Eu até peço que você venha pra eu te bloquear. Entendeu? Eu tô imune a isso, acho que eu tô ligando pra isso. O meu problema que me afetava era eu ficar quieto. Então agora que eu falei, digamos, 20% das coisas, agora eu tô me sentindo livre, tranquilo, entendeu? E pronto pra briga se tiver que brigar. Se não tiver que brigar, tiver que seguir, ok. Mas se tiver que vir aqui falar mais, tiver que ir pra justiça, vamos. Porque quem tem a verdade não merece ser castigado.